Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, eu sou enfermeira, professora e esse é o canal Chama o Enfermeiro. O vídeo de hoje é Sou diabético, e agora? Você sabia que no Brasil existem 12,5 milhões de pessoas portadoras de diabetes e que no mundo esse número chega a 400 milhões de pessoas? É muita gente, é muita orientação para ser dada, hein? Então vamos lá, o que é o diabetes? Diabetes é uma doença causada pela ausência ou má absorção de insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. E o que a insulina faz? Ela é responsável pelo metabolismo dos nutrientes, principalmente do açúcar. Ela promove o transporte da glicose, né, desse açúcar, da circulação sanguínea para dentro das células, para ser utilizado e transformado em energia. Então a gente pode dizer que a glicose é o principal combustível para as células e que o seu meio de transporte é a insulina, certo? E o que é a glicemia? A glicemia é a quantidade de açúcar no sangue e varia de 70 a 100 miligramas de glicose, os valores normais, certo? Ou seja, para cada 10 ml de sangue, eu tenho de 70 a 100 miligramas de glicose. Quando a gente faz o teste de glicemia, que dá lá 75 mgdl, né, que a gente coloca na anotação, então é 75 miligramas por decilitro. Significa que de cada 10 ml desse sangue tem 75 miligramas de glicose, certo? E o que acontece quando a minha glicemia está alterada? A gente sabe que o diabetes aparece quando há uma insuficiência ou ausência da insulina no nosso corpo. Então, se eu tenho ausência e insuficiência de insulina no meu organismo, eu vou ter um acúmulo de glicose, né? Esse acúmulo de glicose na minha corrente sanguínea vai me levar a ter a hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue. Também tem o nível baixo de açúcar no sangue, que é a hipoglicemia. Ela pode afetar tanto pessoas diabéticas ou não, e tem a hipoglicemia de jejum e também tem a hipoglicemia pós-prandial, que a gente fala que é após as refeições. E o que a hiperglicemia causa no meu organismo? Ela prejudica a circulação sanguínea, ela prejudica o funcionamento dos meus nervos, ela pode afetar os rins, a visão, o coração e a sensibilidade dos pés. E o que a hipoglicemia faz no meu organismo? Como a glicose é o principal combustível para as minhas células, quando eu tenho hipoglicemia, eu tenho falta de combustível para um bom funcionamento das minhas células e, consequentemente, todo o meu organismo é afetado. Eu posso ter arritmias e posso ter perda da consciência. Tudo isso por falta de açúcar no meu sangue, ok? E os tipos de diabetes? Nós temos dois: diabetes tipo 1, que acontece por conta de uma deficiência total na produção de insulina, também conhecida como diabetes juvenil, porque ela aparece na juventude, e o diabetes tipo 2, que também acontece por conta de uma resistência e da deficiência de insulina no meu organismo. Só que ele pode aparecer durante qualquer fase da minha vida adulta, principalmente após os 40 anos. E quais os sintomas, né, do diabetes? Sintomas: cansaço, sede intensa, muita fome, aumento da frequência urinária, você vai muitas vezes ao banheiro, tontura e desmaios. Então esses são os principais sintomas do diabetes. E o tratamento? O tratamento consiste primeiramente na mudança de hábitos. Ou seja, se você fuma, parar de fumar; se você bebe em excesso, parar de beber; se você consome muito sal, diminuir o consumo de sal. A mudança de hábitos, ela tem que ter disciplina e foco, não adianta, tá? Uma alimentação saudável, tomar a medicação, seguir a orientação do seu médico ou do serviço de saúde em relação às medicações que você tem que tomar. Praticar atividade física, que é caminhar, dançar, fazer natação, fazer qualquer atividade física. E também o autocuidado. São 5 pontos importantes do tratamento para o diabético. E o que você pode comer? Dê preferência para comer
frutas, legumes e verduras, carnes magras, cozidas ou grelhadas, alimentos integrais como pão integral, aveia, arroz integral. Por que é bom comer esse tipo de alimento integral? Porque eles contêm fibra. E a fibra, ela faz o quê? Ela faz com que a glicose seja absorvida mais devagar na sua corrente sanguínea. E também é bom para o funcionamento do intestino. E o que você tem que evitar de comer? Evite frituras, gordura, massa, pão branco, alimentos ultraprocessados como salsichas, conservas. Evite doces, refrigerantes, sucos artificiais e bebidas alcoólicas, certo? Então, isso é o que você tem que evitar de comer. Agora a gente vai para algumas orientações específicas para o paciente diabético, certo? Como a gente estava falando da alimentação, né? É o principal. Controle da dieta. Uma alimentação saudável. Desenvolva hábitos saudáveis se você não tem. Um outro cuidado, controle da pressão arterial. Por quê? 4 em cada 10 pacientes diabéticos apresenta alteração da pressão arterial. E no diabético, a pressão arterial ela aparece primeiro por conta de uma reabsorção de água, sódio e glicose filtrada pelos rins e também por um aumento da rigidez dos vasos sanguíneos e das artérias, que também por conta do aumento da glicose, também por conta da placa de ateroma, né, a aterosclerose, que é a placa de gordura que fica dentro do vaso. Então isso ajuda o vaso também a ficar mais rígido e isso favorece a hipertensão. No paciente diabético, a hipertensão ela aumenta o risco do quê? Desse paciente ter doenças cardiovasculares e renais, ok? Então, controle da hipertensão. Uma outra orientação é a atividade física, né? Por várias vantagens que ela apresenta, como perda de peso, né? Diminuição do peso, diminuição do colesterol. Ela também contribui para aumentar a ação da insulina na corrente sanguínea. Ela diminui a glicose circulante. Ela aumenta a sensibilidade das células em relação à insulina e com isso, né, aumentando essa sensibilidade, muitas vezes vai diminuir a quantidade de hipoglicemiantes e de insulina que você ingere. Então, só com a atividade física pode te ajudar a diminuir as doses de remédio que você tem tomado, certo? Então, a atividade física é extremamente importante para o paciente com diabetes. Uma outra coisa, controle da glicemia capilar, ver o que o seu médico, o que o serviço de saúde que você frequenta vai te orientar, quantas vezes você fazer por semana. Rodiziar a aplicação da insulina, para evitar que surjam caroços, bolhas e nódulos, machucados, né, ferimentos por conta da aplicação de insulina, certo? É importante sempre rodiziar. Uma outra coisa, manter a carteira de vacinação em dia. Então vai no posto de saúde, se você não sabe como é que tá, vai no posto de saúde, atualiza a sua carteira de vacinação. Por quê? O paciente com diabetes, ele tem o maior risco a infecções. E também, quando ele adquire uma infecção, quando ele está doente, descompensa todo o quadro do diabetes dele, tá? Então, carteira de vacinação em dia é uma outra orientação. Uma outra coisa importante, exame de vista, uma vez por ano, é importante. Por quê? Porque lembra que na hiperglicemia eu falei que ela prejudica a circulação sanguínea? Então, o nosso corpo inteiro é cheio de vasos sanguíneos e no olho não é diferente. Então, os nossos olhos, né, precisam estar com uma irrigação sanguínea adequada. Se eu tenho uma hiperglicemia, a chance dessa irrigação estar prejudicada é muito grande. E aí eu posso evoluir para retinopatias
e também para cegueira. Então tem que fazer exame de vista todos os anos para ver como é que tá a sua visão, tá? E um outro cuidado também muito importante, eu acho que é um dos mais importantes, é o autocuidado com os seus pés. Avaliar os seus pés todos os dias. Ver se tem bolha, se tem calo, se tem algum machucado, se tem, como é que fala? Unha encravada, né? Porque os pés, para evitar infecção e evitar lesões nos seus pés, eles têm que ser lavados todos os dias com sabão neutro, secar muito bem entre os pés para evitar micose, sabe? Aquela frieira que coça até. Então, para evitar frieira, tem que secar muito bem entre os pés. Não pode cortar as unhas muito curtas, não pode cortar verruga, não pode cortar calo, não pode cortar cutícula, nem cortar os cantinhos das unhas para não encravar. De preferência você usa meias de algodão, porque elas transpiram melhor o seu pé, elas são mais macias, então elas amortecem o contato do calo, se você tiver, com o chão. E quando você colocar as meias, colocar ela do lado do avesso. Eu tinha separado uma meia do meu filho aqui para mostrar, mas acho que ele pegou. Por conta da costura da meia, ficar pro lado de fora e aí não fica comprimindo o seu pé. Sapatos também com costuras, evita para não ficar machucando o seu pé, não ficar formando atrito, né, com o seu pé. Uma coisa interessante, assim, quando você for comprar sapatos, comprar sempre no final do dia, porque a tendência nossa é sempre no final do dia a gente tá mais inchado. E o seu pé também vai estar. Então aí você vai escolher sapatos mais confortáveis, mesmo com o pé inchado, certo? Sempre que for colocar também os sapatos, vê se não tem nada dentro, nenhuma pecinha pequena para não te machucar e não causar nenhuma lesão, evitando assim infecções e também possíveis amputações, certo? Bom, esses foram alguns cuidados e orientações aos pacientes que têm diabetes. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você conhece alguém que é diabético ou se você mesmo é diabético, siga essas orientações, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que a informação seja multiplicada. Se inscreve no canal, deixa aqui embaixo seu comentário, a sua sugestão, porque você sabe, tá com dúvida? Chama o enfermeiro. Tenha uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Tchau!